Boa tarde, gente. Vamos começar com a prece na Casa Espírita Jesus o Pastor para nós começar nosso Evangelho. Senhor, mais uma vez, estamos aqui na Tua casa, te pedindo ajuda, não só para nós, mas principalmente para nossos irmãos, que não pôde vir e que infelizmente não estão podendo vir devido a essa pandemia. Que o Senhor sempre nos ajude, ilumine cada família, aqueles que estão nos hospitais, Senhor, com coronavírus, aqueles que estão passando por essa quarentena, que infelizmente muitos podem estar querendo entrar em depressão, porque não é fácil, Senhor, ficar trancado dentro de uma casa, ficar isolado do mundo. Que o Senhor venha iluminar cada um com os teus bons espíritos, ajudando eles, Senhor. E que o Senhor venha sempre nos abençoar e abençoar todos nós, os desencarnados, desencarnados, os que estão no umbral, precisando da Tua ajuda. Que os bons espíritos venham sempre estar do lado deles e sendo acolhidos, Senhor, pelas Tuas colônias e pelos trabalhadores das casas espíritas, e que assim seja. Bem, pessoal, hoje nós vamos estudar o capítulo 1. Acho que não mexi. O tema é Eu Não Vim Destruir a Lei e o subtema é A Era Nova, da página 28 à página 31 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos começar. Deus é único e Moisés, o Espírito que Deus enviou em missão para fazer conhecer, não somente aos hebreus, mas ainda aos povos pagãos, o povo hebreu foi o instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes deste povo eram destinadas a impressionar os olhos e fazer cair o véu que escondia a divindade dos homens. Os mandamentos de Deus, dados por Moisés, trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia lhe limitavam o sentido. Por quê? Postos em prática, em toda a sua pureza, ela não teria sido então compreendida, mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixaram de permanecer como frontispício brilhante, como farol que deveria iluminar a humanidade no caminho que haveria de percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento no qual se encontravam os povos que ela foi chamada a regenerar. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento de sua alma, não teriam compreendido que se pode adorar a Deus de outro modo que pelos holocaustos, nem que se precisasse perdoar a um inimigo. Sua inteligência, notável do ponto de vista da matéria e mesmo sobre o das artes e das ciências, era muito atrasada em moralidade. E não se teriam convertido sobre o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes preciso uma representação semi-material, tal qual lhe oferecia então a religião hebraica. Assim, os holocaustos falavam aos seus sentidos, enquanto que a ideia de Deus falava ao seu espírito. Essa parte, né, é bom assim a gente comentar um pouquinho, né, essa moral ensinada por Moisés. A diferença na época de Moisés, né, que esse adiantamento que ele trouxe ao povo para o do Cristo. Então, é muito bom assim você falasse um pouquinho desse ensinamento de Moisés na época que foi preciso para a época de Cristo. Bem, no caso do ensinamento que Moisés chegou a trazer, que era uma preparação, porque se nós formos estudar realmente a Bíblia a fundo, nós iremos ver que na época de Moisés já tinha previsto a vinda do Cristo, que viria um profeta maior do que ele.
E esse ensinamento que ele trouxe, se nós formos ver, até então não existia mandamento para o povo hebreu. Ele simplesmente seguia as leis de uma nação, qualquer nação que ele estivesse. E ali ele já tinha trazido, quando ele se juntou ao povo hebreu, com o decorrer do tempo, que ele subiu ao Monte Sinai, ele trouxe os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, futuramente, com o melhoramento moral do povo hebreu e da humanidade também em si, não só daquele povo, o Cristo chegou a resumir os 5 primeiros mandamentos em amar a Deus sobre todas as coisas e os últimos 5, amar o próximo como a si mesmo. Então Moisés veio para preparar o terreno para melhorar, auxiliar no melhoramento moral do povo. Porque se nós formos ver, o povo hebreu na época, eles eram muito inteligentes em ciência, em letras, eles aprendiam muito fácil, eles construíam fácil também. Mas como era que Moisés poderia chegar para um povo que passou 490 anos sendo escravo, vendo seus pais, vendo seus filhos serem mortos, e dizer que tem que perdoar o inimigo? E principalmente assim, como é que ele ia chegar para um pessoal falar sobre o sentido da ideia de Deus sobre o Espírito, né? Sobre amor, sobre perdão, sobre você mostrar o lado melhor, perdoar seu inimigo. Então, para aquela época, seria muito complicado as pessoas entenderem. Assim, isso até hoje em dia é difícil para nós, mas para aquele povo de antigamente é mais ainda, né? E pegando assim um exemplo, é como se, vamos pegar uma breve suposição da época como para o exemplo de hoje, é como se eles fossem crianças que estão fazendo alfabetização e você trouxesse um ensino de faculdade. Iria dar um nó na mente deles. Então, era um salto muito alto para que eles pudessem entender. Esse exemplo que o Rony está falando de uma criança, a gente sabe que a criança ela vai passando de fase por fase, né? Andar, ela começa a engatear, andar, começa a dar seus primeiros passos, independente dos pais. Do mesmo jeito é o conhecimento do Cristo. Quando nós procuramos nos avançar um pouco mais, a gente vê que cai, porque a palavra do Cristo, ela veio nos ensinar a nos reformar. E aí é onde você, às vezes, não entende, porque você entender o outro da maneira que você acha, às vezes se torna mais fácil do que você entender você mesmo. E o Cristo, ele veio, Moisés, ele deu a lei para que o homem freasse o que ele ia fazer contra o outro, né? E Jesus veio para frear nós. O que é que nós estamos fazendo? O Rony agora vai continuar lendo o Cristo, os ensinamentos dele. Muito interessante depois todos lerem e verem realmente essa passagem de Moisés para o Cristo. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura e mais sublime, a moral evangélico-cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que deve transformar a terra e dela fazer uma morada para os espíritos superiores, aqueles que a habitam hoje. É a lei do progresso, a qual a natureza está submetida, que se cumpre. E o Espiritismo é a alavanca da qual Deus se serve para fazer avançar a humanidade. Mas
só deixando aqui bem claro, porque muitas pessoas vão procurar dizer que a gente está procurando exaltar a doutrina do Espiritismo, né? Ou, como muitos dizem, religião. Mas eu quero que vocês reparem que até o momento nós estamos tocando nos assuntos que aconteceram na Bíblia. Então, o Espiritismo aqui, que é dito, muitas pessoas não sabem o significado, mas é vozes do céu. Então, se você que estuda a Bíblia, que você viu na época que Adão e Eva, eles escutavam a voz do paraíso, né? Eram as vozes do céu. Esse tipo que nós estamos falando aqui, através das vozes do céu, que é a alavanca que Deus se serve para fazer avançar a humanidade. Assim, até no filme de Moisés, se você for ver, da onde é que ele escuta a voz? Do céu. Então, para quem não conhece o Espiritismo é isso, é vozes do céu, não é religião, crença ou dogma criado por nós, seres humanos, não. Nós somos apenas intermédio. Nós escuta ou nós escreve e repassa para vocês sem nenhuma alteração, certo? E dependendo, assim, da necessidade que tem para que a gente possa realmente concluir esse trabalho. Esse trabalho que a gente faz do Evangelho, da espiritualidade, das luzes divinas, do fio de luz, das imensidões de irmãos que estão sempre nos auxiliando, é algo muito profundo para que a gente possamos se esclarecer pessoalmente. E quando a gente começa a ler, está chegando mais uma amiga nossa, Leneida, trabalhadora. Estamos aqui juntas nesse evangelho de muita paz, muito amor. E assim, esse chamado que quando o Rony falou, Página 29. Quando o Rony falou sobre a morada para os espíritos superiores, aqueles que habitam hoje, eles sempre habitaram, eles sempre estão presentes. Às vezes, nós é que nos distanciamos deles. Como às vezes tem pessoas que falam, Deus parece que esqueceu de mim, né? A gente não diz? Sim. Maria, a gente fala demais isso. Uma pior, a gente diz assim, meu Deus, parece que Deus esqueceu de mim. Ou então Deus está querendo castigar a gente. Mas jamais, nesse, porém, Gilene, que a senhora disse desse exemplo, né, que às vezes nós diz isso, tem até aquele exemplozinho que a gente dá, que uma cidade foi alagada, um homem fica em cima da casa, a água vai subindo aí, meu Deus, me ajuda. Aí vai lá um homenzinho de barco, bora. Não, tô esperando, Deus vai me ajudar. Ele vai, a água sobe. Meu Deus, me ajuda. Aí vem um bombeiro, um barco, bora. Ele, não. Aí ele vai embora, Deus vai me ajudar. Quando é o terceiro, meu marido, embora, eu vou te ajudar. Ele, não, Deus vai me ajudar. Quando ele morre, Deus só não foi me ajudar, rapaz, mandei 3 vezes, 3 pessoas para me ajudar, você não quis. Então assim, Deus, ele nunca. Ontem eu ouvi o padre, como é o nome dele? Que é Reginaldo Mazotti. Eu coloquei no grupo, as pessoas, Nangilene, a senhora me perguntaram, a senhora assiste quando a igreja? Lógico, a gente extrai tudo, principalmente coisas boas. A gente escuta, a gente reflete e a gente passa. Ele falou a pura realidade. Deus jamais queria o mal para a gente. Através de todos esses acontecimentos, vai vir coisas boas. Ah, mas tem alguém falecendo. Não, de todo jeito vai. Eu com vida, sem vida, mas vamos também. Né? É só nós termos cautela, como estamos aqui com o nosso álcool. Mostra aí. Estamos aqui com o nosso álcool. Não estamos de máscara, porque nós estamos cumprindo, mas foi tudo limpinho, está tudo esterilizado. Mas a gente tem cautela, mas nós temos fé, muita fé, que através do evangelho desse, nós estamos procurando recursos
para nossos lares, para nós e para aqueles a quem tanto nos procura numa hora dessa tão difícil. Nós estamos aqui, mas tem pessoas que não têm força nem para se levantar de uma rede porque está em pânico. Em pânico, às vezes a gente diz, não, isso é brincadeira, não é. Tem pessoas que estão quase 30 dias trancadas, 15 dias, 20 dias com medo. Está virando um caso de depressão, né? Então, A ansiedade assim, nessas horas ataca muito. e a gente não deve ficar criticando porque fulano é... Não. Cada pessoa tem sua maneira de ser, tem a sua reação, tem o seu pânico dentro de si. Se nós estamos aqui é porque nós temos, não é que nós temos mais fé do que os outros que estão nos assistindo, ai gente, tu não tem medo. Não, não é assim. Nós temos cautela, todos nós aqui temos cuidado. Então nós temos aquela vigilância. Agora nós também temos que ter certeza que temos uma fé muito grande dentro da gente. Pela necessidade do Espírito. Pela necessidade. Diga, Embora a gente esteja limpando casa, tomando medicamentos, tomando banho e tudo, mas tem um espírito que às vezes não. Na maioria das pessoas é o que está sendo abalado, né? Eu pego Hoje eu fiz, assim, às vezes eu tenho que ir para casa porque se eu não for, você sentiu a a necessidade que está o sendo. ruim é assim, você abalar seu espírito é o primeiro passo para você entrar em depressão, porque se você tiver o espírito forte, seu corpo vai permanecer forte, porque querendo ou não, o corpo precisa do espírito estando bem, né? Hoje a Dona Maria veio, né? Dona Maria Ribeiro, elas chegaram, ela e a filha dela, e eu disse, Dona Maria, não pode assim, mas eu precisava da minha casa. Eu precisava, e eu vi que ela estava falando uma verdade tão pura, porque ela só veio tomar, né, uma oração e voltou. Então assim, ela sentiu vontade de vir, como a Lenega falou. Às vezes a gente vem, não é para dizer que somos enfrentadores do que está acontecendo. Não, mas vem porque eu me sinto fortalecida quando eu venho aqui dentro. Eu sinto um bálsamo na minha matéria, no meu espírito, que me fortalece. Eu me sinto bem. Eu saio de casa como tenha ido para um posto de socorro me auxiliar. E é isso que eu chego. Eu sinto, eu estou em um tratamento, que a Leneida falou, espiritual. Da matéria é o algo que está cuidando, é minha alimentação, é a água, mas do meu espírito, aqui é onde eu sei que eu estou fazendo esse tratamento que é da natureza, não tem remédio. O remédio é aqui. Vamos terminar aqui o primeiro ponto, que no caso São chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para cumprir os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade percorreram e que delas eram precursoras. Mas não é preciso crer que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não. Elas têm necessidade para atingir a maturidade, de abalos e de discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez fixada a atenção, a beleza e a santidade da moral impressionarão os espíritos, e eles se interessarão por uma ciência que lhe dá a chave da vida futura e lhe abre as portas da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a arrematará. Tá ótimo. Um espírito realista israelita Mulhouse, 1861. Você vê que coisa, olha, que algo interessante quando, né, esse irmão falou que Moisés, quem abriu, isso nós sabemos que já passaram muitos e muitos que vinham com conhecimentos
também iluminados, porém não tão visto como foi Moisés. Só que Moisés ele veio cumprir essa missão. Jesus continuou, né? Ele continuou a obra, falando sobre o amor, o perdão. E aí ele dizia que com o passar do tempo viria outra revelação. Que o Espiritismo, ele é como se diz, arrematou tudo o que eles tinham dito, né? A doutrina lhe consola, ela lhe renova, ela lhe transforma, ela faz de você um ser humano mais acolhedor. É isso que eu vejo na doutrina espírita. Você, quando a conhece, você a vê com muito amor, com muito carinho, ela acolhe. A doutrina espírita acolhe. Caralho.